átomo do elemento. Partículas dentro do... Tá. A tabela periódica. Uhum. O que é a tabela periódica? A tabela periódica é uma reunião de todos os átomos dos elementos químicos, né, dos elementos químicos que a gente conhece ou identificou até o momento, né? Então é uma organização, uma sistematização daqueles elementos, né? De tudo que foi descoberto Até hoje. até hoje. Uhum. Quem é o... De onde surgiu essa organização? A tabela periódica tem várias organizações, mas a que a gente usa, o início dela foi através do Mendeleev. O Mendeleev é um cara muito bacana, muito importante para quem bebe, porque ele que padronizou os padrões de uma vodka, né? Então, para ser uma boa vodka, tem que ter a assinatura do Mendeleev lá. Ah. E é legal porque tem algumas vodkas boas mesmo que você vê lá, a assinatura Mendeleev lá. Então, é um cara bacana por conta disso. Mas ele começou a organizar os elementos químicos, né? Diz a história que ele colocava na parede do laboratório dele, enfim, os elementos, e ele começou a perceber que do modo como ele estava organizando, gerava uma periodicidade. Então, um átomo que vem logo, um elemento, né, de um átomo que vem logo depois do outro, tem a mesma característica do que vem anterior. Ele começou a ver que dava para sistematizar isso, né? E então, nessa organização, você consegue enxergar elementos químicos que têm a mesma, digamos, característica, né? A mesma reatividade, se comportam da mesma forma, que é o que é chamado hoje de famílias ou grupos, né? Então, átomos dos elementos de uma mesma família têm, de certa forma, o mesmo comportamento, a mesma reatividade, reagem de uma mesma forma, né? Então, essa primeira tabela periódica vem do Mendeleev, né? O que é foda é que a única coisa que eu lembro da tabela periódica é o Q, óbvio. Sim, com certeza. Todo mundo lembra só dessa. Tá, tem outras também, né? Eu não lembro já nenhuma, eu só lembro dessa e hoje eu lembro do W, que tu tava mostrando ali agora enquanto eu tava vendo o vídeo. Tungstênio. Eu lembro que na época da escola era quase que uma obrigatoriedade decorar a tabela periódica. Sim. Isso é realmente importante ou era mais um mito de como se ensinava nos anos 90? Ah, cara, pra mim nunca foi, sabe? Pra mim sempre foi uma grande balela você decorar a tabela periódica, né? Porque você tem que saber interpretar a tabela periódica. É que naquela época, acho que quando a gente era moleque e estudava química, ainda tinha esse comportamento muito de decorar, né? Por isso que era chato. Você tinha que saber que os elementos da família 1A são lítio, sódio, potássio, né? É muito chato isso. Com o estudo da química, você vai estudando, vai passando o ensino médio e olhando para a tabela periódica, você acaba memorizando aquela coisa. Não quer dizer que você... Mas, forçar o cara num mês, 2 meses, né? Que é o estudo da tabela periódica no ensino médio, a decorar aquele negócio, porra, é fazer justamente o cara odiar a química pro resto da sua vida, né? Eu acho que os dois maiores desafios das pessoas era a Bhaskara e a tabela periódica, né? As duas coisas que até hoje a gente lembra como um machucado no nosso consciente, assim, de por que me mandaram decorar esses troços, né? Então, e é justamente aí você fala, porra, qual elemento você lembra? Cu. Mas não porque, né, é um elemento que faz super sentido na minha vida, não porque é cu. Sim, exatamente. Então é isso que é o chato. Você fala, porra, o que eu aprendi? Cu. O ensino médio foi o quê? Cu. Aí você fala, porra, tem que ser chato mesmo o negócio, né? Tem que ser diferente, na verdade, a situação. Então você tem que mostrar a tabela periódica e falar, ó, isso é a tabela. Tá? Vamos entender como que é a organização, como os caras pensaram nessa organização de tabela periódica. Como é que os elementos têm essa periodicidade? Como é que se você voltar para a linha de baixo, numa mesma coluna, o cara tem ou se parece com o anterior? Né? Se você andar numa mesma linha, você tem esse tipo de comportamento. Se você voltar na mesma linha, o comportamento diminui ou aumenta. Né? Isso é mais interessante. Porque se você precisar, você pega a tabela e olha e fala assim, aqui está o elemento que eu quero. Né? E, pô, pra quê? Pra que decorar, né? Qual é a utilidade da tabela, especificamente? É um mapa. Basicamente é um mapa. Né? Eu olho a tabela periódica como sendo um mapa. Então, se eu muitas vezes quero entender o comportamento de um elemento químico, eu não quero saber do elemento. Às vezes eu posso olhar para a sua família ou a sua localização e falar assim, esse cara provavelmente tem que é o que Mendeleev fez. Esse cara deve ter um comportamento assim. Ele deve reagir mais ou menos dessa mesma... Eu nunca vi esse cara na minha vida, mas ele deve ser mais ou menos dessa forma. Né? Ele deve se comportar dessa forma. Do que você ficar falando, o símbolo do sódio é Na. Isso não diz nada, né? Qualquer pessoa que olhar lá tem o símbolo e tem o nome embaixo. Então ele fala, sódio. Né? Mas ela é feita para tu experimentar alguma coisa, para tu juntar dois elementos? É um cara que tá fazendo um experimento, ele precisa da tabela? Ou para que exatamente? É uma consulta. Basicamente, a tabela periódica serve para você consultar, né, o comportamento que você tem dos átomos. Mas, tipo, em qual momento tu precisa consultar?
Bom, depende. É porque a consulta também você tem tanto da reatividade do elemento químico, qual é o seu comportamento, como você tem os números importantes. O número atômico, né, o número de massa. Então, para o cálculo, você vai fazer o cálculo de uma certa quantidade, você precisa saber daquele número de massa que consta lá na tabela periódica daquele elemento químico. Entendeu? Então, às vezes, a tabela periódica é uma consulta. Então, se eu quero saber aquele número, eu tenho que pesquisar lá na tabela periódica. Então, basicamente é isso para que a gente usa esse troço, né? Mas esse cálculo desse número, em que momento tu faz? Eu vou cavando aqui, tentar chegar na origem. Qual é esse cálculo? Por que você tá fazendo esse cálculo? Você vai produzir amônia, por exemplo, né? Industrialmente falando. Você quer produzir tantas toneladas de amônia. Então, você vai calcular o quanto de amônia é, né? Para saber o quanto de nitrogênio e hidrogênio você vai colocar no reator. Então, para isso, chama cálculo estequiométrico, né? Então, você calcula. É como uma receita de bolo, né? Você vai fazer aquela receita, mas você tem que saber a massa do elemento químico para saber a massa da substância para conseguir fazer a relação aí de massa ou de mols, enfim. Né? Então, a tabela ela é usada pela indústria que mexe com química? Para todos, na verdade, para todo mundo que precisa mexer com alguma substância química. Então, químico, um biólogo, um físico, qualquer pessoa que precisa saber alguma coisa sobre uma determinada substância pode recorrer à tabela periódica. Ou deve, pelo menos. Porque senão vai explodir o banheiro do cara. Pode ser. Entendi, tá. Eu tava tentando buscar qual é a utilidade, assim, no dia a dia, entendeu? Porque era uma coisa que tentavam nos ensinar tanto, assim, que tinha que decorar e tal. E a ideia que todo mundo tinha era, pra que eu preciso aprender isso, né? Porque eu tô perguntando... Não, mas acho que uma utilidade, você fala assim, nossa, isso é realmente útil, quando você vê as propriedades, né? Você olha para a família, olha para a coluna e para a linha da tabela periódica, meio batalha naval ali, você sabe como é que é o comportamento dos caras, ou como decresce ou diminui, né? Aumenta ou diminui o comportamento né? do elemento químico. Então, às vezes dá para prever coisas, né? Quando você olha na tabela periódica. Agora,